Então, gente, na última aula a gente estava trabalhando com o parágrafo 7, né, seção 7 da introdução. A gente passou pelo primeiro, daí eu falei um pouquinho, né, sobre o 2, o 3 e o 4, pulei o 5 e o 6, estava falando sobre o 7, né, que eu tinha traduzido uma parte, e a gente estava basicamente discutindo, né, o conceito de fenômeno, porque basicamente, né, na seção 7 o Heidegger remete, né, a fenomenologia ao sentido, à origem grega, né, dos vocábulos que a compõem, né, ou seja, fenômeno e logos, fala de um, fala de outro, e depois do que seria, né, a junção de ambos na palavra fenomenologia, tal como ele a compreende. Né. E nessa discussão da noção de fenômeno, a gente viu como há uma referência direta, né, um diálogo direto com Kant, e o Heidegger tenta mostrar como a noção de fenômeno Kant ela estaria equivocada, porque o Kant estaria tomando ela numa acepção que é uma acepção possível, né, mas que, segundo o Heidegger, não é a acepção principal, seria uma acepção, digamos assim, derivada, que teria o sentido, né, de algo que, ao aparecer, né, esconde, não traz consigo aquilo de que supostamente é o aparecimento. Né? Então, tendo tomado nesse sentido, ele dá o exemplo da febre, né, como sintoma de algo, né, que a própria febre não mostra. Então, a doença e o sintoma. Kant teria, de algum modo, usado isso para pensar o sentido da palavra fenômeno, e com ela tudo aquilo que aparece no espaço e no tempo, tendo supostamente por trás de si alguma coisa que não apareceria, mas que estaria na base do fenômeno, que seria tal coisa em si. Né? E o que o Heidegger está justamente querendo eliminar nessa discussão é essa duplicidade entre fenômeno e coisa em si. Né? Então, para isso, ele está tomando a palavra num outro sentido, né? Num sentido de algo que se mostra, mas que eventualmente se mostra e pode se ocultar, mas que sempre só se mostra e se oculta em função de um aparecer que é próprio, né, das coisas que se mostram para nós. Né? Quer dizer, não faria sentido supor alguma coisa por trás delas ou para além delas, né? Imaginar enfim, como se fosse um outro local, um outro plano, né, de existência, digamos assim, ou algo do tipo, que estaria por trás dessas coisas. Então, acho que a grande questão em jogo aqui é justamente eliminar essa ideia de coisa em si, que é uma questão que já estava posta, quer dizer, uma questão que, né, já falei para vocês, no segunda metade do século XIX e começo do século XX, há um retorno a Kant, né, como diz o mote do neocantismo, já ali com Cohen e tal, com, né, outros autores na metade, um pouco depois da metade do século XIX, e há uma disputa, né, por como compreender Kant, mas em geral, seja no neocantismo, seja o Russell, seja aqui o Heidegger, todos tentam se livrar da noção de coisa em si, né, porque ela traria consigo digamos, um resquício, né, de uma metafísica da qual todos querem se livrar, né, que é uma metafísica que no Kant, como eu também comentei, fica ali, né, quer dizer, como se ele deixasse ali a coisa em si, no âmbito da compreensão das coisas que estão no mundo, né, que aparecem no espaço e no tempo, para depois poder usar como uma espécie de coringa, né, digamos assim, para pensar de novo Deus, alma, etc, etc. Né, então, todos querem evitar fechar esse caminho, né, digamos assim, porque é um caminho, inclusive, para relacionar com o que a gente viu no primeiro parágrafo da introdução, né, que supõe uma compreensão de ser abstrata, universal, quer dizer, de algum modo, né, é como se
ao pensar a coisa em si, a duplicidade do fenômeno coisa em si, tal como eu penso, o Kant estaria preso, em alguma medida, à noção, a certa compreensão de ser que o Heidegger já no começo tinha dito que é equivocada e que, na verdade, constitui um equívoco que atravessa toda a história da filosofia, né? E que estaria ainda presente no Kant, evidentemente. Tudo bem? Não sei se como é que ficou para vocês essa discussão do fenômeno, se ficou claro, né, se ficaram dúvidas. Professor, eu tenho uma dúvida. Esse ocultar-se do Heidegger é ocultar o quê? O que se oculta no fenômeno? Algo do próprio fenômeno. A gente poderia pensar, por exemplo... É igual a ideia lá do Husserl, do quadrado e do cubo? Sim. Bem essa ideia? Isso. Né? Quer dizer, na verdade, a noção de fenômeno, né, o Heidegger se inspira bastante no Husserl mesmo. Né? Quer dizer, vamos dizer, nesse aspecto há uma proximidade. O Husserl já quer romper também com Kant. Né? E, enfim, tá lá, a Lua mostra pra gente um lado, ela está ocultando outro lado, enquanto mostra um. Né? Quer dizer, então a gente nunca vê, digamos assim, o fenômeno por inteiro, porque sempre tem alguma coisa que se mostra e alguma coisa que não se mostra. Isso seria próprio do modo como as coisas aparecem para nós no mundo. Né? Enfim, é um pouco isso. Né? Por isso que o mote do Husserl, que o Heidegger repete aqui, é as coisas mesmas, né? Como as coisas mesmas. Coisas mesmas, Sachen selbst, e não Ding an sich, né? Que é a palavra, eu chamei a atenção para isso na última aula. Né? Então, claro, usa-se, né? As duas palavras são sinônimos, né? Ambas querem dizer coisa em alemão, né? Mas ao escolher Sache, né? Há uma marcação de posição justamente para se diferenciar do que o Kant chama de Ding. Professor, nesse momento não está em jogo ainda a dúvida que o Heidegger vai fazer de Heráclito, por exemplo, sobre quando Heráclito fala que a natureza adora se esconder. Por exemplo, physis se esconde, algo escapa da physis. Né? De algum modo, sim. Só que ele ainda não está, digamos, levando isso, né, tão longe, quer dizer, ele ainda não está, eu diria, empenhado nessa reflexão especificamente. Isso ele vai, de certo modo, por que ele vai dar mais atenção para isso depois? Porque justamente quando ele se propõe, né, isso eu enfatizei bastante, né, na última aula, quando ele se propõe a pensar o ser enquanto tal sem passar pelo Dasein. Né? Aqui, como ele vai pensar via Dasein, ou seja, via ser humano, né? Isso acaba, vamos dizer, não é uma coisa que ele tematize tanto, mas quando ele fala de, né, o fenômeno ao mesmo tempo aparece, né, se mostra e se oculta, isso já está em jogo. Né? A noção de verdade que ele vai expor no parágrafo 44, no último parágrafo da primeira parte, traz essa noção grega, né? Quer dizer, então isso certamente já está no horizonte. Tá? Eu só diria que ele ainda não explora tanto esse ponto. Tudo bem? Então, a gente tinha visto, né, faltavam 3 parágrafos, né, para a gente analisar. Então, só, enfim, no penúltimo parágrafo, do 7A, né, ele, vamos dizer, reforça essa contraposição ao Kant, dizendo, né, no horizonte da problemática kantiana, o que é compreendido fenomenologicamente como fenômeno pode ser ilustrado, com ressalvas a outras diferenças, ao dizer que o que nos aparecimentos, Erscheinungen, né, no fenômeno vulgarmente entendido, já se mostra previamente e concomitantemente, embora de maneira não temática, pode ser trazido tematicamente ao mostrar-se, e esse mostrar-se a si mesmo, as formas da intuição, são os fenômenos da fenomenologia. Pois, evidentemente, espaço e tempo devem poder se mostrar dessa maneira, devem poder se tornar fenômenos, se Kant pretende fazer uma afirmação transcendental bem fundamentada ao dizer que o espaço é o a priori dentro do qual uma ordem se estabelece. Então vejam, ele mostrou o equívoco que estaria presente no conceito kantiano de fenômeno, mas ao mesmo tempo ele está dizendo o seguinte: isso que o Kant chama de fenômeno, de fato corresponde ao que o Heidegger está chamando de fenômeno. A questão é que não tem essa coisa em si ali por trás. Né? Mas isso que o Kant coloca nas formas da intuição, isso que aparece, né? E as formas da intuição são espaço e tempo para o Kant.
Kant. Né? Então, isso que aparece no espaço e no tempo, de fato, é o fenômeno da fenomenologia. Né? Quer dizer, não há aí uma discordância quanto a isso. É disso que se trata. Essas são as coisas mesmas. Né? O ponto é que não tem uma outra coisa fora da intuição, para além, né, do espaço e do tempo, ou algo do tipo. Né? Isso está excluído. E justamente por isso, né, e aí é muito interessante, porque é como se o Kant, ao colocar espaço e tempo como formas da intuição, estivesse dizendo, olha, está aqui, né, de certo modo, o que é constitutivo do mundo e mesmo do nosso ser no mundo, para usar a expressão do Heidegger. Né? Tanto é que lá, quando o Heidegger, depois de refutar a noção cartesiana de espaço, ele vai trazer o Kant para o diálogo no final do capítulo 3, justamente para estabelecer algumas diferenças a partir de um certo solo comum. Né? Então, a noção de espaço do Kant, me parece, ela, de algum modo, ajuda o Heidegger a pensar a questão do espaço. Né? Quer dizer, constitui isso muitas vezes, né, indica, é como se o Kant estivesse indo numa direção boa, né, que ele depois vai aqui explorar e fazer ajustes e estabelecer diferenças. Né? Isso a gente vai ver no 9. Né? Justamente por isso, é como se o Kant, em alguma medida, desse conta de uma compreensão ontologicamente adequada dos entes simplesmente dados, dos Vorhandene, né? Ou seja, disso que se mostra, quer dizer, que são os entes em geral. Né? E aí, então vamos dizer, a ideia de que você tem categorias com as quais nós alinhavamos os fenômenos, digamos assim, e temos uma compreensão deles, está ok, né? Quer dizer, digamos, é como se o Kant fizesse uma boa ontologia dos entes simplesmente dados. O problema é que essa ontologia, baseada nas categorias, né, ela é, segundo Heidegger, né, claramente insuficiente para pensar o nosso ser. Né? Ela é boa, digamos assim, para pensar o ser dos objetos, da pedra, né, sobretudo, vamos pensar, né, em primeira mão nos entes inanimados. Né? Ok. Né? Só que, porque o Kant não tematizou a própria subjetividade, né, quer dizer, ele toma a subjetividade como base para entender como é que a gente constitui esses objetos que correspondem aos objetos que o Heidegger chama de simplesmente dados. O Kant já parte disso, como ele não tematiza adequadamente, do ponto de vista ontológico, a subjetividade, o sujeito transcendental, né, ele não consegue chegar a isso que o Heidegger vai chegar aqui, que são o que ele vai chamar de existenciais por oposição às categorias. Né? Como se fosse necessário, do ponto de vista do projeto kantiano, dar um passo aquém e tematizar o sujeito. Né? Isso é algo que ele cobra aqui, inclusive no começo do parágrafo 6 ele fala também sobre isso. Né? Enfim, né? Com relação à noção de fenômeno, né? Acho que basicamente é isso, o que a gente viu na última aula. Né? Se vocês quiserem colocar mais alguma questão. Fato é, então, né, que há uma certa noção aí de algo que se mostra. Né? E isso é fundamental. Há um mostrar-se das coisas para nós, né, que é constitutivo das coisas enquanto coisas do nosso mundo, coisas que constituem o nosso mundo. Né? O nosso ser no mundo, né, é constituído de tal modo, do ponto de vista, aí sim, né, existencial, ontológico, que as coisas se mostram para nós na intuição, nas impressões sensíveis, né, como quer que a gente chame, elas se mostram. E aí, a contrapartida, a contraface desse mostrar-se das coisas é o nosso dizer as coisas. É a nossa capacidade de, digamos, articular de maneira linguística enfim, simbólica, etc., isso que se mostra.
Ou seja, um certo modo de dar voz, é como se nós fôssemos capazes de dar voz às coisas, que aí é a noção de logos, que vem em seguida, né? Que ele vai analisar, retomando também, né, os gregos, falando de Platão e Aristóteles, dos vários sentidos que a palavra logos tem já entre os gregos e ao longo da história, os diferentes modos como foi interpretada, né? Mas tem esse sentido predominante, digamos assim, de um discurso, né, de linguagem, discurso, que tem esse sentido de tornar manifesto aquilo de que se fala. Então, nós sempre estamos falando de alguma coisa e é como se o elemento fundamental do nosso discurso fosse trazer à tona, né, dar visibilidade, mostrar, deixar vir à mostra aquilo de que estamos falando. Tá? E aí ele mobiliza o Aristóteles, a noção de apophanestai, né, a questão do apofântico, etc. Né? Ele entra, inclusive, aqui, tudo bem, né, isso ele vai retomar depois do 44, mas a própria noção de verdadeiro e falso, que tem que ser matizada, né, porque não é uma questão... aí aqui tem um outro ponto que a gente falou um pouco, tem a ver com aquela questão do círculo, né? O círculo, que seria um círculo vicioso do ponto de vista dos lógicos, mas o Heidegger cai para o círculo hermenêutico, digamos assim, né? Então, verdadeiro e falso não é uma questão de funções lógicas, né? Tem a ver justamente com isso aqui, né? Então, com o desvelar e o encobrir. Né? Então, na verdade, a verdade e, por tabela, a falsidade vão ser pensadas nessa chave. Né? Então, vamos dizer, um discurso será tão mais verdadeiro quanto mais ele deixa ver, quanto mais ele mostra. E aí não se trata de uma correspondência no sentido tradicional, ou no sentido, né, em que a verdade é pensada a partir da base lógica e na própria, né, quer dizer, teoria do conhecimento de boa parte da história da filosofia, notadamente da modernidade, né, de verificar se há uma correspondência. Né? Então, sei lá, fala, a lousa é verde. Né? Então, vamos discutir, bom, mas essa proposição é verdadeira, não é? O mais importante, do ponto de vista fenomenológico, é que, ao dizer a lousa é verde, eu estou apontando para algo, eu estou trazendo algo, para o discurso eu estou mostrando algo. Mas junto com a lousa verde tem um monte de outras coisas. Né? Tem um certo tom de verde, tem, enfim, o modo como eu estou falando, o modo como eu estou apontando. Né? Quer dizer, na verdade, há uma situação que vem à tona com uma proposição. E essa proposição ela não pode ser inteiramente isolada do seu contexto. Não é à toa que há uma obsessão na época, né, que eu já mencionei, dos positivistas lógicos, né, para conseguir fazer proposições absolutamente correspondentes à realidade, né, justamente para escapar desse tipo de problema, porque, né, é uma acusação. Como é que você pode saber? Você tem uma proposição de alguém que falou algo no laboratório lá na China, né, a proposição chega aqui, como é que eu posso saber que o que eu entendo por essa proposição é exatamente o que aquele cara que falou isso lá na China entendeu, né? Esse ideal de exatidão na correspondência, né, tá em questão. Só que o que o Heidegger, de certo modo, está fazendo, aqui eu estou me referindo também ao 44, né, é mostrar que isso não é o mais importante quando se trata da verdade. Né? Isso é um sentido secundário de verdade, ele vai colocar nesses termos. Né? Então, como ele diz aqui, né, o logos não é o lugar da verdade. Né? Não é uma questão de juízo, de proposição. Enfim. Basicamente, né, acho que esse é o ponto importante aqui. Né? Então, a ideia de um discurso apofântico, né, seria o que está, vamos dizer, o que escreve. Então, sempre que a gente ouve esse termo, né, e essa palavra, isso está ligado a essa ideia. Né, então, você tem aquilo que se mostra e o nosso discurso tentando deixar que isso, ajudar, digamos, como se fosse assim, vamos ajudar, né? A coisa quer se mostrar, vamos ajudar a coisa a se mostrar. Um pouco isso. Isso já, de certo modo, indica, né, o que vai ser a noção de fenomenologia. Né? Porque você está juntando essas duas coisas. Então, como ele vai dizer, eu já estou indo por C, né, até para passar um pouco mais rápido, né, por essa parte,
a gente poder chegar no 9, né? Então, o que significa a fenomenologia? O que faz a fenomenologia? Ela deixa o que se mostra, né, ser visto por si mesmo, tal como ele se mostra por si mesmo. Com essa ideia, né? O mostrar-se faz parte do nosso mundo. As coisas estão aí se mostrando, né? O nosso discurso ele tem que ser capaz de favorecer isso, digamos assim, né? Tá? E aí um ponto importante, né? Dada essa descrição da fenomenologia e dada, digamos, a amplitude da noção de fenômeno, a fenomenologia não pode, né? Quer dizer, ela não tem a mesma natureza. No comecinho do 7 ele tinha falado sobre isso, né? Bom, a princípio você pensa fenomenologia, biologia, teologia, etc. Cada uma tem o seu objeto, né? Só que no caso da fenomenologia não dá para designá-la em função dos objetos que ela tem, porque tudo é fenômeno, né, em última instância. Então, e na verdade fenomenologia é ontologia, é filosofia, né? Quer dizer, no final das contas essas palavras estão se referindo à mesma coisa, né? Isso, vamos dizer, a gente sabe disso, né? Quer dizer, a filosofia ela não pode ser definida pelo objeto como as ciências particulares, né? Você tem a biologia estuda os organismos vivos, né? A sociologia estuda a sociedade, a teologia estuda Deus, né? No caso, o fenômeno é um objeto absolutamente geral, né? Então, não dá para definir pelo objeto, tá? E não se trata, justamente por isso, né? Não se trata de saber o que é isto ou o que é aquilo, né? Essa virada de chave é fundamental, né? A gente já viu isso na semana passada. A fenomenologia ela não está preocupada com o que, com a quididade, né? Com aquilo que seria a essência fixa, digamos assim, das coisas, que pudessem ser definidas naquele esquema da definição tradicional que eu coloquei na lousa, né? Na última aula, etc. Trata-se antes do como, de entender, de compreender o como as coisas acontecem, né? Porque justamente, né, enfim, né, dada essa amarração toda que a gente sabe que, né, para qual ele está apontando, e a gente vai ver isso no 9 também, a ideia é que a verdadeira essência, digamos assim, entre aspas, é verbal e não substantiva, né? É ser, enquanto um verbo mesmo, né? Quer dizer, ou seja, o mundo ele acontece, ele está acontecendo. Então a fenomenologia tem que entender como as coisas estão acontecendo. Ao passo que nas definições nós tentamos, e isso certamente é necessário para a nossa vida, para organizar o nosso dia a dia e assim por diante, né? Nós tentamos fixar o sentido das coisas. Esse tipo, né, quer dizer, esse modo de proceder, de fixar, não é o modo da fenomenologia. A fenomenologia ela tem que entender o como as coisas acontecem. Então o Heidegger diz, né, não sei, a ciência, isso seria a ciência dos fenômenos, significa então uma tal compreensão dos seus objetos que tudo o que há para discutir sobre eles tem de ser diretamente indicado e mostrado, né? Então veja, o Heidegger ele não vai usar, aí claro tem as sutilezas do alemão em cada contexto, mas ele vai evitar ao máximo usar palavras como provar, demonstrar, porque não se trata disso, né? Não é um discurso de tipo matemático, lógico, em que você tem um certo quadro axiomático, em que você tem a possibilidade de fixar e definir as coisas de uma maneira definitiva, né? Trata-se sempre de deixar ver, né? Ele vai usar muitas expressões nesse sentido, deixar ver, mostrar, trazer à luz e assim por diante. Então, as metáforas, né, que ele vai usar para caracterizar o procedimento fenomenológico vão ser sempre nessa direção. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem passagens, eventualmente, em que a tradução fala em demonstrar, quando o ideal ali, a palavra não é a palavra que se costuma usar como demonstrar, né? É algo muito mais para mostrar, né? Acho que quanto a isso, o Fausto eu acho que é um pouco mais cuidadoso. Tá? Por outro lado,
isso significa que ela vai ter sempre um caráter descritivo, né? Porque você está mostrando, deixando ver aquilo que está acontecendo, né? Então é sempre uma descrição, mas uma descrição com todos esses pressupostos que a gente acaba de mencionar, né? Então não é uma descrição fixadora de sentido, não é uma descrição que vai definindo coisas ao longo do caminho, tá? Mas uma descrição que relata o modo como as coisas acontecem, né? Então ele chega a dizer que fenomenologia descritiva é uma expressão tautológica, né? Porque a fenomenologia só pode ser descritiva, tá? E tem também um sentido negativo de justamente proibir as determinações que não tenham esse caráter, né? Que não sejam de mostração, que sejam, né, de definição, né, como na concepção, por exemplo, kantiana de juízo determinante, né? Você determina os objetos, né, de uma certa maneira. Tudo bem? Professor, Fala. eu fiquei com uma dúvida, duas na verdade. Quando você fala em ajudar, né, no sentido de algo que já se mostra, a gente discursa a respeito, isso ajudaria a coisa. A gente pode chamar isso de traduzir? Talvez seja um pouco mais complicado, né? Num certo sentido, sim. O ajudar também é por minha conta, né? Assim, eu que propus a palavra. Mas, certamente, uma vez que a gente usa signos, símbolos, né? Que a gente usa linguagem, é claro que não é a própria coisa que está falando, né? Então a gente está colocando uma linguagem humana. Então talvez dê para falar em traduzir, mas acho que só tem que tomar cuidado, porque se a gente pensa em tradução, isso pode nos levar a cair na ideia de, bom, será que a tradução está boa no sentido de corresponde, né? Tem que evitar essa ideia de correspondência, né? É muito mais quase como se fosse um dar voz às próprias coisas, né? Enfim, claro que faz todo sentido pensar assim, né? Porque a gente está trazendo para a linguagem humana, né, o modo como as coisas estão aparecendo. Então, não deixa de ter uma perspectiva aí, mas eu só tomaria cuidado assim para evitar a ideia de que há uma correspondência. A minha segunda dúvida acho que tem a ver justamente com isso, que tem uma dificuldade de entender esse mostrar-se, né, as coisas em si mesmas, ou as coisas mesmas, né, tira-se. Porque me parece que tem uma impossibilidade aí, difícil falar sobre isso, é como se sempre fosse da ordem da linguagem, né? Fico pensando que as coisas só se mostram porque nós falamos delas, sim, né? E de alguma maneira já tem uma mediação aí. Acho que é a mesma pergunta que eu fiz na semana passada, mas sim, que isso ficou assim. Tem, mas talvez a questão seja... Vejam, talvez seja interessante pensar o seguinte também. A gente vai entender melhor a fenomenologia à medida que o próprio Heidegger está fazendo, né, pretende estar fazendo fenomenologia ao longo da obra, né? Então, quando ele vai falar da angústia, na semana que vem, né, a gente vai ver o cuidado e a angústia. Quando ele fala do cuidado e da angústia, ele está supostamente fazendo uma descrição fenomenológica do que é constitutivo do ser humano, enquanto ser no mundo, enquanto ser aí, etc. Então a gente vai ver a fenomenologia em ação, digamos assim, né? Mesmo aqui no 9 e no 12, ele já começa isso, né? A passagem do 9 para o 12, em alguma medida, acho que pode ser pensado dessa maneira. Agora, o que eu diria, né? Porque talvez pensar em mediação seja ruim, quer dizer, o Heidegger está evitando isso, porque nós e o mundo somos co-originários, né? Então, nós constituímos o mundo e o mundo nos constitui, como que ao mesmo tempo, né? Quer dizer, aí uma implicação recíproca, de tal modo que não há nada antes dessa implicação recíproca, né? Vamos dizer, nós e o mundo somos dados concomitantemente. E é constitutivo do nosso ser no mundo o discurso, a linguagem. Então, nós temos três existenciais, né, como eu dizia, vamos dizer, três estruturas existenciais fundamentais, que são, né, a Befindlichkeit, que seria a disposição, né, que o Fausto traduz por encontrar-se, né, que seria, enfim, o modo como a gente se encontra, né, nessa conjuntura. A compreensão, num sentido amplo,
né? Não necessariamente irredutível à linguagem, quer dizer, como uma dimensão específica, e a própria linguagem, né? Então, nós somos seres linguísticos, então o nosso mundo ele se constitui por meio da linguagem. Então não chega nem a ser uma mediação. Quer dizer, tem a ver com o que você está dizendo, mas de uma maneira bem radical, né? No sentido de que as coisas elas já aparecem como linguagem. Não daria para pensar isso que a própria descrição aqui de fenomenologia, veja, o Heidegger está isolando o fenômeno logos e pensando a composição dos dois, mas a rigor você não pode separar, né? São coisas que acontecem juntas, digamos assim, né? Então não dá para pensar assim, como se há um momento em que a coisa se mostra e aí um momento 2 em que eu falo da coisa. A coisa se mostra já se inserindo na linguagem. A coisa se mostra quando ela é falada. Isso. Quer dizer, nós verbalizamos, ao verbalizarmos a coisa se mostra. Então, isso acontece junto. Foi muito boa a sua pergunta, porque realmente dá para pensar aí, é bem isso, né? Professor, isso seria uma releitura daquela ideia da intencionalidade da consciência, não toda consciência é consciência de, e ao mesmo tempo todo objeto se mostra consciência? Sim, é uma sim, releitura sim. disso. Isso é uma influência clara do Husserl, não tem dúvida, né? O Heidegger, ele aqui, né, ele não usa mais a palavra intencionalidade, né? Mas é a partir desse quadro que ele está pensando, né? Isso ele herda do Husserl sem dúvida, né? Acho que isso dá para afirmar com alguma segurança. Só que ele está falando em termos de cooriginalidade, né? Cooriginalidade, talvez, não sei se o outro pode, mas talvez porque ele está radicalizando o caráter ontológico dessa compreensão, né? O Husserl está tentando pensar ali, sobretudo, a ciência, o conhecimento, né? O Heidegger está pensando a existência em geral, né? A nossa existência, mas está pensando a existência. Então é como se ele está radicalizando, talvez, né? Dando as últimas consequências, mas sem dúvida o ponto de partida é esse, né? Não dá para chegar no Heidegger sem passar pelo Husserl nesse sentido, né? Então, acho que é bem isso, uma boa. Foi bom a gente colocar nesses termos a coisa. Então, ainda ao falar da fenomenologia, né, ele vai dizer, então, ele se pergunta, o que tem que ser mostrado, né? Bom, se tem que ser mostrado, né, há um esforço de mostrar se é algo que está oculto, mas está oculto naquele sentido, né, quer dizer, porque já faz parte do mostrar-se que algo se mostre, algo se oculte, né? E no caso da fenomenologia e do encaminhamento que o Heidegger está dando, né, para a fenomenologia, enquanto ontologia, enquanto filosofia, etc., o que tem que ser mostrado, como ele já disse logo na abertura do livro, é o ser dos entes. Então, o ser dos entes, ele diz, pode estar tão encoberto que é esquecido e a pergunta por ele e por seu sentido fica afastada, né? Então, há uma necessidade de tornar isso um fenômeno, né? E no caso, como a gente já viu, o ente que vai ser trazido ao primeiro plano para que se mostre o ser somos nós, né? É o ser aí, o ser humano, em última instância. Agora, por que está afastado? Aí a gente tem que pensar um outro fator, né, que aparece aqui. E que aí também eu acho que representa uma diferença importante em relação ao Husserl. Que eu acho que já tem mais a ver com a entrada em cena da hermenêutica no pensamento do Heidegger. Que é o fato de que a nossa compreensão do mundo ela é necessariamente histórica e, digamos, para usar um termo, né, que talvez não seja muito apropriado, mas que torna a coisa compreensível, cultural, né? Então, dado o nosso ser no mundo, um certo modo de compreender, assim como um certo modo de ser, de agir, de fazer as coisas, de pensar, etc., pode, né, ir historicamente se consolidando, se cristalizando.
Então, se a gente pensa na história do Ocidente, na história da filosofia ocidental, o que se cristalizou segundo a tese que abre o livro? Um certo esquecimento do ser, né? Uma certa tendência a não tematizar o ser, a deixar o ser não tematizado, a deixar de fora essa questão. Porque há o absoluto predomínio de um certo tipo de compreensão, que é a compreensão científico-tecnológica, em última instância, né, que opera um determinado recorte ôntico, né, que domina e determina, em grande medida, o modo como nós vivemos contemporaneamente. Então, vamos dizer, até aqui, a gente estava pensando assim, bom, né, ser no mundo, coisa, linguagem, radicalizando essa ideia de uma co-originalidade, né? Mas, agora, é preciso levar em conta o quê que eu estou mostrando? O elemento histórico. Porque vai se consolidando um certo mundo. Por isso que, aqui, por onde que o Heidegger vai começar a análise do ser aí? Pelo impessoal, pelo cotidiano, pela mediania, por aquilo que predomina, por aquilo que é predominante, né? Claro, no primeiro momento, né? Qual é o ser aí ao qual ele tem acesso? O ser aí da época dele. Né? Então, mas que em grande medida, né? Acho que continuamos na mesma época, né? Claro, há diferença, mas muitas coisas são comuns, até porque é uma época que começa a ser determinada, digamos assim, historicamente, pelo menos com a Revolução Industrial. Né? Então, e a Revolução Industrial, a ciência, a tecnologia na perspectiva moderna, radicalizaram o esquecimento do ser, em comparação com outras épocas, em comparação com a época medieval, por exemplo, ou com a época dos gregos. Então, por estar sendo proposta neste momento pelo Heidegger, a fenomenologia assume esse caráter e essa tarefa de mostrar, de desocultar, trazer à tona o ser que está esquecido. Tá? Esquecido nesse sentido, historicamente esquecido. Então, aí o Heidegger vai dizer, a fenomenologia, então, é o modo de acessar e determinar demonstrativamente, ou mostrativamente, né? Aqui eu não conferia a palavra, não sei, enfim, se alguém está um pouco desorganizado aqui nas minhas anotações, mas mostrativamente, aquilo que deve tornar-se tema da ontologia. E ele diz, a ontologia só é possível como fenomenologia, né? Como já tinha antecipado, quer dizer, a ontologia, ou seja, o discurso sobre o ser, a compreensão do ser, só pode dar-se de maneira fenomenológica. Ou seja, né, a fenomenologia é o método por excelência da ontologia. Como já era, segundo Heidegger está mostrando, e tal como ele está armando aqui os conceitos, entre os gregos. Então, o conceito fenomenológico de fenômeno, diz o Heidegger, significa o ser doente como aquele que se mostra, o sich zeigende, né? o se mostrando, né? Digamos assim. Seus sentidos, suas modificações, derivações, etc, etc. Tá? E tudo isso só pode dar certo, vejam bem, né? Todo esse empreendimento só pode dar certo, só faz sentido, se justamente nós estamos compreendendo o fenômeno como algo que não se confunde, que não coincide com a Erscheinung kantiana, que suporia alguma coisa que está oculta e vai ficar oculta, né? Porque a ideia de coisa em si é isso, ela nunca vai ser objeto da intuição. Né? Então, não há essa dualidade. Se houvesse, o projeto estava prejudicado de saída. Tá? Então vejam, né? E aí o trecho final aqui, né? mais para o final dessa parte C, né? da seção 7 aí, da introdução, justamente é onde vai entrando cada vez mais forte o elemento hermenêutico.
inclusive, ele vai caracterizar, né, a fenomenologia do Dasein, né, a fenomenologia do ser aí, como uma hermenêutica no sentido original da palavra. Tá? E aí, evidentemente, não é à toa que lá no capítulo 5, quando ele vai falar do serem, né, disso que constitui, digamos assim, a articulação, né, de ser e mundo, o elemento da interpretação aparece com força. Porque nós somos, então, né, temos disposição, temos compreensão, temos discurso e somos seres interpretantes, hermenêuticos, em instância, né? E históricos. E, portanto, sujeitos a uma certa interpretação que se firmou historicamente, contra a qual ele está aqui operando, né, para recuperar a questão do ser. Tudo bem? Eu estou passando aqui um pouco mais rápido, senão a gente poderia ficar a aula inteira na sessão 7, evidentemente. Tá? Ó, no final ele vai dizer que a ontologia e a fonologia não são disciplinas diferentes e os dois títulos caracterizam a filosofia. Né? Então, no final aqui da sessão 7 ele vai dizer: filosofia é ontologia fenomenológica universal, partindo da hermenêutica do Dasein, que, como analítica da existência, amarrou a ponta do fio condutor de todo o perguntar filosófico, ali onde ele brota e para onde retorna. Essa frase é bem paradigmática, né, digamos assim, disso tudo que a gente está vendo sobre a noção de fenomenologia, né, e como que tudo se articula em função da questão do ser, que é para onde aponta justamente o perguntar filosófico no seu nascedouro, né, ali onde ele brota e para onde ele sempre retorna. De novo, um elemento circular aí também. Né? E no final ele, inclusive, vai dizer, né, antes de concluir aqui e passar para o 8, que nada disso teria sido possível sem o Russell. Né? A quem a primeira edição era dedicada, né, e que depois ele retirou a dedicatória e tudo aquilo que a gente já sabe. Tá bom? Questões? Acho que é interessante ficar com isso, né, com isso que a gente viu aqui na aula passada e hoje sobre a sessão 7, né, ficar com isso aqui, né, meio como um pano de fundo, porque quando a gente acompanha o Heidegger, ele mesmo, digamos, fazendo isso que ele está dizendo que ele vai fazer, né, essas questões talvez fiquem mais claras, talvez fiquem mais obscuras, mas enfim, é importante ter... Lembra, eu comentei com vocês, né, que o Casanova deixou tratar a introdução no 3º volume e tal, porque a introdução ela é muito complexa e tal, mas tem algumas coisas da introdução que eu acho que realmente são importantes, né, a gente passar por elas para ficar com isso justamente, né, o tempo todo como uma espécie de pano de fundo para entender melhor o que está acontecendo, né? Porque se a gente vai, né, o Rafael, a gente teve algumas conversas sobre isso, se a gente vai ler o Ser e Tempo esperando, né, um tratado de filosofia convencional, né, digamos assim, a gente não entende bem o que está acontecendo, né? Porque ele não está demonstrando, né, ele não está provando, ele não está adotando o tipo de estratégia que normalmente os filósofos adotam, né? Enfim. Então, é um livro que tem uma certa estranheza, né, digamos assim, ou seja, né, não é só a introdução que é estranha, né, como diz o Casanova, o livro tem algo de estranho, que eu acho que tem muito a ver com isso aqui, né, com essa concepção de como fazer filosofia. Bom, lembrem-se, né, a seção 8 é basicamente isso, né, é onde ele expõe o que seria o tratado, enfim, a obra como um todo. Ela teria 2 grandes partes, cada uma delas com 3 subdivisões, e ele só escreveu as 2 primeiras subdivisões da primeira parte. Né? E vamos dizer, a primeira parte seria justamente a realização dessa tarefa de que a gente estava falando agora, trazer o ser, né, deixar o ser vir à mostra, né, ou seja, realizar essa tarefa fenomenológica e resgatar, conseguir fazer adequadamente, como a gente viu no 1, né, que abre o livro, conseguir fazer de maneira adequada a pergunta do ser,
mas que supunha, né, depois da primeira e da segunda parte, da primeira e da segunda divisões, né, que são essas duas partes que a gente tem, que tratam do Seraí, falar diretamente do ser na terceira. Né, e justamente esse foi o passo que ficou faltando, o passo que seria o passo conclusivo e decisivo. Então, daí toda a questão, né? Bom, então por que o Heidegger parou? Por que ele abandonou o projeto? Por que ele então foi escrever outras coisas, né? E nessas outras coisas, será que ele está tentando realizar aquilo que ele não realizou na terceira parte? Que ele não escreveu? Né? Muito possivelmente. Aí tem, né, uma discussão que dá pano para manga. E na segunda grande parte, né, seria a tal destruição da história da filosofia, que é uma destruição entre aspas, né, que eu falei um pouco sobre isso, né, que é como se fosse, né, você ir voltando na história da filosofia, usei a imagem do negócio que ficava túnel do metrô, né, vai indo por dentro, assim, tentando chegar às raízes, então, na base de cada filosofar e da filosofia ocidental em geral, lá nos gregos. Né. Por isso que o caminho seria Kant, Descartes e Aristóteles. E claro, né, esse mesmo caminho, a gente pode pensar, bom, né, tudo que ele vai escrever sobre a história da filosofia depois, se ele tempo, né, a gente pode muito bem ler nessa chave, né, pensar que ele está fazendo isso, e daí entender a importância que vão adquirir, por exemplo, os pré-socráticos. Né, porque é lá que esse movimento desemboca, né, esse esforço para voltar de maneira destrutiva, desconstrutiva, enfim, onde é que isso vai dar? Vai dar nos pré-socráticos, vai dar no começo, vai dar lá em Heráclito e Parmênides. Né? Que de fato se torna, né, um tema muito forte no segundo Heidegger. Né? Tudo bem? Então a gente poderia, em alguma medida, pensar assim, né, o pensamento do Heidegger continua ocupado, né, dessas duas coisas, só que não mais com esse desenho. Porque esse projeto especificamente, de fato, ele abandonou, né? Ele não escreveu a terceira divisão. Aí também a gente pode se perguntar, isso significa que ele recusou o que ele escreveu aqui? Né? Ou que ele passa a dar menos importância? Isso é uma outra questão discutível. Né? Alguns dizem que sim, mas ao mesmo tempo a gente pega lá um texto que é interessante, os Seminários de Zolikon, né? Que são textos dos anos 60, em que ele retoma muitas noções aqui, mobilizadas nesse tempo, né? A noção de ser aí, de ser no mundo, etc, etc, ser com, né? O que mostra que ele não descartou inteiramente, no mínimo não descartou inteiramente, né? Enfim, então, mas são questões que se colocam, né? Tudo bem? Se vocês não tiverem questões, a minha ideia seria agora passar para o 9, né? Eu já mencionei, né, que o livro ele tem uma estrutura, a partir daqui, bastante clara, digamos assim, né? Por mais obscura que seja a obra, né? Por mais da linguagem, uma série de coisas, né? A estrutura ela é bastante clara e simples, eu diria. Né? Por quê? Ele, no 9, então, fala, bom, vamos começar tematizando o Seraí. Na seção 10, né, que completa o primeiro capítulo, ele diferencia isso que ele está fazendo de outras abordagens do humano, né, para mostrar a especificidade da sua. Começa o segundo capítulo, no 12 ele define... tem o 11 também, que tem uma coisa à parte, né, que ele vai perguntar, será que o Dasein primitivo tinha um contato, uma abertura para o ser diferenciado? Isso tem a ver com a questão histórica que eu estava falando agora. Porque nós temos um acúmulo, né? Um monte de camadas, digamos assim, interpretativas acumuladas historicamente. Isso, evidentemente, torna o acesso ao ser mais difícil, daí a tarefa de que eu estava falando agora há pouco. Né? Então, você poderia se perguntar, bom, chamar, vamos dizer, Dasein primitivo, enfim, uma sociedade que não tenha esse acúmulo, né, de história funcionando de maneira normativa, né, digamos assim, seria, né, ele coloca lá algumas hipóteses, né, só que ao mesmo tempo que pode haver, não tem o próprio, vamos dizer, desenvolvimento da perspectiva fenomenológica, ontológica, etc., para uma tematização adequada. Mas, enfim, essa
uma questão à parte. Depois, se for o caso, a gente fala. Termina o capítulo 1, capítulo 2. Ele vai caracterizar a estrutura ontológica básica do ser aí como ser no mundo. No parágrafo 13, ele fala do conhecimento, né? Digamos assim, da atitude cognitiva, da atitude científica, como um modo de ser que é próprio do ser aí, entre outros. É um modo possível. Um modo, porém, que é absolutamente predominante, supervalorizado e determinante de como nós vivemos na modernidade. Né? A primazia da ciência, do conhecimento, etc. É algo que ele tenta mostrar. É só um modo de ser, entre outros. Né? Mas, enfim, então, ser aí, estrutura ser no mundo. E aí ele pega, né? São 3 componentes aí, né, dessa palavra, ser no mundo, né? Ou in der Welt sein, né? Ser em imundo. Né? É uma estrutura unitária, quer dizer, eu não posso separar um do outro, como eu falei há pouco, né? São co-originários, eu não posso pensar um antes do outro, mas eu posso, né, num exercício fenomenológico reflexivo, pensar cada hora um deles, né, em primeiro plano. E aí os 3 capítulos vão ser mundo, ser e em. Né? Os 3 componentes. E daí no 6º ele volta, né? Depois de analisar vamos dizer, por cada um desses ângulos, ele volta e se pergunta novamente pela estrutura integral e a partir do que foi mostrado no sentido fenomenológico, etc., etc., ele se pergunta, agora nós podemos fazer uma caracterização mais certeira, mais aguda, né, dessa estrutura ser no mundo, ou seja, definir aquilo que seria mais constitutivo, né, mostrar aquilo que seria mais constitutivo, e aí é que ele vem com a noção de cuidado. Né? Seria essa noção. Então, ele parte do todo, né, fala de cada uma das partes e volta para o todo. Assim. Então, tem uma certa, né, uma estrutura clara, né, digamos assim. Fernando, só perguntando assim, quando ele faz essa pergunta do Dasein primitivo e tal, dessa possível abertura maior ao ser, e depois questiona com justamente esse déficit, talvez, desse ser primitivo, de não ter a linguagem toda, a fenomenologia para colocar a questão do jeito certo e tal. Isso é realmente um obstáculo que ele está vendo ou é como uma objeção que ele está colocando para ele mesmo, para ele rebater com essa coisa de que o cognitivo é apenas um modo de ser do Dasein e o cuidado, por exemplo, é mais constitutivo? Eu diria que tem um pouco as duas coisas. Assim, acho que é interessante isso, você comparou uma coisa com a outra. Bom, enfim, né? Vou responder aqui chutando um pouco, né, mas daria para dizer o seguinte, olha, provavelmente ele está, vamos dizer, isso que ele está chamando de Dasein primitivo, né, tá bem melhor, tá muito mais feliz do que a gente, né, numa relação mais harmônica com o ser e tal, né, mas talvez até por isso, né, não desenvolveu uma filosofia, uma ontologia, etc., para pensar a questão do ser ou algo nesse sentido, né, mas certamente é alguém que não está sob a primazia do conhecimento teórico. Né? E isso talvez seja bom, né? Porque ele está dizendo que o problema da nossa época, de certo modo, é a primazia do conhecimento, é a primazia da ciência. Então, digamos, né, num certo sentido, Dasein primitivo está melhor do que a gente. Né? Mas a gente não tem como voltar no tempo, né? Estamos aqui, a gente tem que... Né? Então... mas enfim, teria que ir com um pouco mais de detalhe lá pro capítulo, né? Mas enfim, deixa eu só dar uma... Mas só para entender mesmo assim, esse movimento desse jogo. Sim. Na verdade, até acho que você colocou aí uma hipótese interessante, que eu não tinha pensado, né? Porque no 1 ele faz e depois ele vai para o conhecimento no 2, né? A relação entre essas duas partes pode ser uma coisa interessante de pensar mesmo. Mas enfim, quer ver?
Então, quando ele pensa, a impressão originária, né, dos fenômenos, vamos dizer, que estaria nesse, vamos dizer, nessa... Enfim, né, vamos pensar que é um exercício típico também da filosofia ocidental imaginar isso. Né? O Rousseau imagina o Bon Sauvage, o estado de natureza, essa coisa toda. Né? Vamos dizer, então ele está pensando, né, como seria a cotidianidade do homem primitivo, digamos assim. Né? Tem algo de positivo? Ele diz que tem. O que seria isso? Né? Ele vai falar de uma imersão originária nos fenômenos, quer dizer, eles estão imersos de uma maneira originária nos fenômenos. Nós não. A nossa relação com os fenômenos ela é completamente perpassada pela técnica, né? Enfim, pela própria ciência. Então, a nossa relação com os fenômenos é totalmente distante, né, do que seria uma imersão originária dos fenômenos. Então, ali você poderia pensar uma imersão originária. E aí ele diz, né, a conceituação que, vista por nós, né, então, do alto, teoricamente, da nossa grande cultura, né, talvez seja demasiado rudimentar e tosca, pode ser de emprego positivo no pôr em relevo, genuinamente, as estruturas ontológicas dos fenômenos. Então, pode ser uma pista, digamos assim. Né? Agora, na sociedade primitiva, você não tem você não tem ali enfim, filósofos pensando o ser, né? Essa é a questão. Mas você não tem o domínio, né, da técnica, você não tem a primazia do conhecimento. Ao passo que nós, né, vamos dizer, mais ou menos isso, né, eu estou pegando algumas notas minhas aqui sobre o 11, né, o nosso olhar é um olhar contaminado, digamos assim, né, quer dizer, então a gente, e até por isso, aí acho que entra um outro ponto que você colocou, nós não, é absolutamente impossível, né, a gente se colocar na perspectiva, né, disso que seria o da Ásia primitiva. Então, quando muito, pode ser né, uma pista, uma coisa assim, mas né, a gente não tem como tirar de nós, a gente não tem como se despir da nossa carga cultural histórica. Ou talvez tenha através desse que ele está se propondo, de destruir a história da filosofia, né, de andar para trás, assim, né? Em alguma medida, né? Mas nunca é um despir-se total, jamais. Né? Uhum. Assim, a gente não tem como se livrar do nosso fardo histórico, seja coletivamente, seja individualmente. Né? Não adianta, a gente nunca vai se livrar do nosso passado. Né? O nosso passado está em nós. Aliás, esse é um ponto, né, que vai ser importante para a gente nas reflexões a partir da angústia na segunda parte. Né? O passado ele é constitutivo do nosso ser no mundo. Não tem como pensar sem o passado. Né? Mesmo o impessoal, a gente nunca sai do impessoal. Né? Quer dizer, ao invés de você encontrar, isso a gente vai discutir muito, né? Você encontrar o que seria um caminho mais próprio, mais autêntico, né? Isso nunca nos leva a sair do pessoal, porque o pessoal nos constitui. Né? Então nós estamos... E desse pessoal faz parte de um monte de coisa que deixa... Por exemplo, né? A gente pensa numa determinada língua, por exemplo. Né? Por mais que você aprenda uma outra língua, criança que aprende desde cedo duas línguas e tal, pode até ser, né, que tenha o mesmo, né, uso... Mas a princípio, né, a gente pensa através de uma língua que é a língua portuguesa. Você pode até aprender